Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Muitas pessoas me perguntam qual o melhor programa para fazer a digitação do banco de dados. Nesse quesito, o EPInfo sai na frente, quando a questão é simplicidade e facilidade para criar, digitar e validar o banco da pesquisa científica. Vamos estudar e entender qual a importância dessa validação para a sua pesquisa. Lembro muito bem de um momento em que fazia a consultoria estatística de um trabalho de TCC da área da saúde. O trabalho tinha o objetivo de verificar quais as variáveis possuíam associação com determinado desfecho. Para minha surpresa, nenhuma das variáveis que foram avaliadas apresentaram associação para o desfecho em estudo. Logo que apresentei o resultado, a aluna começou a chorar na minha frente, pois afirmou que não iria conseguir defender o TCC uma vez que todos os resultados divergiam do que a literatura indicava. Na hora, eu pensei em três possibilidades. A primeira é que a amostra não seria significativa, ou seja, a aluna não calculou o tamanho da amostra da sua pesquisa. A segunda possibilidade que imaginei foi que a amostra foi calculada, porém a aluna não aleatorizou as observações que fariam parte da sua pesquisa. A terceira possibilidade é que a aluna calculou o tamanho da amostra, aleatorizou as observações que fariam parte da pesquisa, porém cometeu erro na digitação do banco de dados. Se a aluna não validou o banco de dados, os erros foram diretos para a sua análise estatística. Foi então que eu tentei acalmar a aluna e pedi que ligasse para a orientadora, a fim de encontrar justificativa para não alcançarmos as associações esperadas. Durante a conversa com a orientadora, ela me falou algo que ficou guardado em minha mente até hoje. Ela disse que a pesquisa foi feita com diversos erros. Não houve cálculo de amostra. A coleta foi feita em prontuários com muitos dados faltantes. E não foi feita a validação do banco de dados durante o processo da digitação. Ou seja, a orientadora tinha acabado de me dizer que a pesquisa era totalmente questionável e não tinha embasamento científico na sua aplicação, invalidando totalmente os resultados obtidos até aquele momento. Naquela fase da pesquisa, não tinha mais como ajudar a aluna. Não havia possibilidade de calcular o tamanho da amostra, coletar novos dados, nem fazer a digitação junto com a validação, pois a data de defesa estava muito próxima e a aluna teve que defender o TCC com os resultados que tinha alcançado. Então, se você vai coletar o banco de dados da sua pesquisa sem fazer o cálculo de amostra e fazer a digitação do banco de dados sem fazer a validação do banco, pode acontecer dos resultados da sua pesquisa não coincidir com a literatura. E a primeira pergunta que vai surgir é se a sua amostra é representativa e se você validou a digitação do seu banco de dados. Caso não tenha sido realizada nenhuma dessas duas etapas, a sua pesquisa cairá em descrédito e todos os resultados ficarão sob suspeita. Então, calcule o tamanho da amostra se sua pesquisa não for censitária e faça a validação do seu banco de dados, pois se alguma variável importante não tiver associação com o desfecho, você terá respaldo científico por ter tomado cuidado com todas as fases da sua pesquisa científica. Sobre o cálculo de amostra, o que eu posso te adiantar nesse momento é que são inúmeras as equações que podem ser utilizadas para o cálculo de tamanho da amostra em pesquisa científica. Tudo vai depender do tipo de pesquisa, do tipo da população de estudo e do tipo da variável principal que você está estudando. Inclusive, aproveito para deixar um recado muito importante. O nosso curso de cálculo de amostra para pesquisa em saúde será um dos próximos cursos ofertados aqui na plataforma de EAD. Então, fique atento às nossas redes sociais para não perder a oportunidade de aprender a calcular o tamanho da amostra da sua pesquisa científica. Sobre a validação do banco de dados, eu vou te dar a solução neste momento. Vamos aprender a instalar o programa EPInfo, o qual utilizo e indico para a digitação e validação do banco de dados de todas as pesquisas científicas que eu presto consultoria. Vamos ver mais um exemplo que justifique a realização da validação do banco de dados.
e aprender a instalar o programa no seu computador. Vimos que para a criação do banco é necessário seguir 6 passos: elaboração do questionário da pesquisa, criação do dicionário das variáveis, elaboração do questionário eletrônico, digitação do banco de dados, validação do banco de dados e exportação do banco de dados. Nesta aula, estudaremos o passo 3, elaboração do questionário eletrônico, a parte de instalação do programa. Não esqueça que para criar o questionário eletrônico é necessário que já tenha feito e padronizado o seu questionário de coleta da pesquisa, assim como criado o dicionário das variáveis. Nas últimas aulas, deixamos diversas atividades de fixação e usaremos durante a criação do questionário eletrônico nesta aula. A grande pergunta é: qual o melhor programa para a digitação do meu banco de dados da pesquisa? E a resposta é muito simples. O melhor programa é aquele que facilite a digitação e validação do seu banco de dados. O programa que indico para a criação do seu banco de dados da pesquisa científica é o EPInfo, versão 3.5.4, devido à facilidade que é criar, digitar e validar o banco de dados dentro desse programa. Vamos ver um exemplo real de validação de banco de dados feito no EPInfo. Uma das minhas alunas do curso presencial de Bioestatística Aplicada à Saúde informou que iria fazer o banco de dados da sua tese e apresentou o questionário perguntando minha opinião sobre a necessidade de fazer ou não a validação. Na pesquisa, seriam coletadas 282 observações e o questionário de coleta apresentava 135 variáveis. Ou seja, teríamos 38.070 dados a serem digitados no banco de dados. A não ser que você seja máquina, é muita confiança acreditar que seja possível digitar toda essa quantidade de dados e não cometer nem sequer um erro. Então, a indicação é que sejam feitas 2 digitações do banco de dados e a comparação desses bancos, para verificar se existe algum tipo de erro na digitação, dando a possibilidade de fazer as devidas correções. Após algumas orientações, a aluna decidiu aceitar a minha indicação e fez 2 digitações do banco de dados e aplicou a validação. Vamos ver os resultados da validação do banco de dados da aluna. Perceba que na primeira validação encontramos 2.304 erros, o que corresponde a 6,05% dos dados digitados. A aluna ficou assustada com a quantidade de erros que tinha ocorrido na sua digitação. Porém, percebeu que o trabalho de digitar o banco 2 vezes tinha valido a pena, pois esses erros iriam para o resultado da sua análise, podendo modificar as conclusões da sua pesquisa. A aluna fez as correções e voltou para fazer uma nova validação. Na segunda validação do banco, ainda foram encontrados 145 erros, o que corresponde a 0,38% dos dados digitados. Ou seja, na própria correção ainda tinha erros. A aluna voltou para a correção do banco de dados e fez uma terceira validação. Desta vez, não foi encontrada divergência entre a primeira e a segunda digitação do banco de dados, finalizando assim o processo de validação. A conclusão que tiramos é muito perceptível. A validação do banco de dados deve ser uma regra e não uma opção para toda pesquisa que queira ter um mínimo de qualidade e confiabilidade. E uma observação importante: qualquer erro na digitação do banco de dados mudará o resultado da sua análise estatística e, consequentemente, das suas conclusões. Por isso, vamos aprender a baixar, instalar e traduzir o programa EPInfo. Para baixar o programa é muito simples. Acesse o site de pesquisa e digite o nome EPInfo 3.5.4. No primeiro link que aparece, temos o site do CDC, o qual indica o link para baixar as versões anteriores do EPInfo. Clique neste link e será direcionado para a página do CDC. Ao entrar na página, você vai ser levado para baixar a versão 7 do EPInfo, que é a versão mais nova. Porém, não é esta a versão que iremos trabalhar.
A versão que possui a ferramenta de validação do banco de dados é a versão 3.5.4. Entrei em contato com o CDC para saber o motivo para não ter sido lançada a ferramenta de validação nas versões mais novas do AppInfo. Eles informaram que ainda não tinham incluído a ferramenta, mas não deram nenhum prazo para a inclusão. Logo, continuaremos utilizando a versão mais antiga que possui a ferramenta de validação. Após clicar no link para baixar o arquivo, irá aparecer a janela para você confirmar a operação. O arquivo baixado irá para a sua pasta de download, sendo necessário apenas você abrir o arquivo. Após a abertura do arquivo, dará início à instalação do programa. É só clicar em avançar para o programa continuar a instalação. Nessa janela, o programa informa que irá remover qualquer instalação anterior do AppInfo para instalar a versão 3.5.4. É só confirmar clicando no botão avançar. Nessa nova janela, o programa informa qual o endereço que será salvo o programa do AppInfo. Observe que irá criar uma pasta na unidade C, o que é uma unidade principal do seu computador. É só confirmar clicando no botão avançar. O instalador apresenta quais as ferramentas serão instaladas em seu computador. Todas as ferramentas já foram pré-configuradas para serem instaladas. É só confirmar clicando no botão avançar. Agora, ele pede que você confirme a instalação do programa. É só você confirmar no botão avançar. O programa irá começar o processo de instalação e você deve aguardar até que ele apresente a opção de finalizar. Logo que acabar o processo de instalação, o programa mostrará essa tela e você precisa somente clicar em finalizar para concluir a instalação do seu programa. Irá aparecer o ícone na cor azul com o nome AppInfo em sua área de trabalho. Ao abrir o programa, você perceberá que todos os ícones e menus estão na língua inglesa. Iremos fazer o processo de tradução do programa para a língua portuguesa. Para fazer a tradução, você precisa do arquivo com o nome portug.exe, que está anexo a esta aula. Baixe o arquivo para o seu computador. Após baixar o arquivo, você deve copiar ele da pasta de download e colar no endereço informado dentro da pasta trans.exe. Agora, vamos lá no programa fazer a instalação do idioma português. Entre no programa do AppInfo e clique no terceiro menu e logo em seguida na segunda opção. Na nova janela que aparece, você deve marcar o idioma português e clicar no botão de instalação. Nas duas janelas seguintes, basta você clicar no botão OK. Agora, vamos novamente no AppInfo, escolher o terceiro menu e em seguida clicar na primeira opção. Na nova janela que aparece, você deve escolher o idioma que deseja utilizar, no caso, o português, e clicar no botão OK. Agora, o AppInfo está no idioma português e podemos avançar para a parte de criação do questionário eletrônico, que será o assunto da nossa próxima aula. Se você já instalou e traduziu o programa de AppInfo no seu computador, está pronto para construir o questionário eletrônico, que será o conteúdo da nossa próxima aula. Mas não esqueça que para fazer as próximas atividades, é necessário que você tenha concluído os exercícios de fixação das aulas anteriores. Até a próxima aula!